Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Andresa Molina, eu sou terapeuta do Instituto Biosegredo. E a minha palestra, a gente vai falar um pouquinho das questões da dependência química, e não só da química, de todas as dependências, do álcool, droga e do tabaco. E eu vou apresentar algumas técnicas, vou informar sobre as técnicas que a gente trabalha lá no Instituto, que reorganizam, né, que a gente consegue reequilibrar essas questões e para ter a cura dessa questão do alcoolismo, que é um caso que eu vou trazer. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de um processo, desde quando a gente começa com a adolescência, comecei a tomar cerveja e conversar com algumas pessoas e me sentindo mais tranquila quando eu bebia. E aí, tendo mais amigos e me inserindo melhor no campo das amizades. E aí isso foi tomando uma proporção maior. Eu nunca bebia outras coisas além de cerveja. Era só isso, mas isso começou a aumentar. Uma quantidade maior e cada vez mais frequente eu vinha trazendo essa questão do álcool. Isso começou lá por volta dos meus 16 anos, mais ou menos, mas era só uma questão de brincadeira, onde a gente levava tudo isso muito na brincadeira. Só que essa brincadeira foi ficando mais séria e eu me deparei num momento em que eu, embora não tivesse trocado de substância em nenhum momento, eu me deparei com a questão de que eu não conseguia mais ficar sem. Mas eu driblava todo mundo, né? Então, aparentemente, era só uma questão que eu chamo de alcoolismo funcional, que é onde a gente continua trabalhando, continua tendo as nossas atividades normais, mas a gente está sempre, todos os dias à noite, sai para encontrar com os amigos e toma uma cervejinha, e todo final de semana a mesma coisa. E quando eu falava que eu queria, por qualquer motivo, eu inventava, vou ficar sem beber, eu não conseguia, era complicado. Eu ficava alguns dias, mas aí logo eu partia para encontrar os meus amigos de novo. E aparentemente era uma questão só de amizade, né? Só para me divertir, mas eu sabia no fundo que não era muito por aí. Eu tentei algumas vezes ficar sem a cerveja, mas eu não conseguia, não tinha muita graça. E aí eu comecei a não desenvolver nada na minha vida. Então assim, eu trabalhava, eu entrava na faculdade, mas a minha proposta era sempre ir para o barzinho, tomar cerveja, estar com a galera, me divertindo. Então eu não construí nada no decorrer desse período. Então, todos os trabalhos que eu tive, embora eu estivesse no horário de trabalho, a minha cabeça estava sempre no barzinho à noite, estava sempre no final de semana, na viagem, enfim. E eu fui deixando as coisas passarem. Então, eu larguei todas as faculdades que eu comecei e eu fui deixando isso para lá. E aí, com o passar do tempo, eu comecei uma busca para tentar entender como é que era tudo isso no padrão emocional. Fiz terapia, fiz bastante coisa. Eu conseguia compreender muitas coisas, né, que vinham de padrões, enfim, de família e um monte de coisa, mas eu não conseguia ainda assim ficar sem a minha cerveja. E aí eu procurei, por acaso eu acabei em uma dessas buscas, eu acabei encontrando o Instituto Biosegredo e comecei a fazer um curso lá, que é o de formação de bioterapeuta. A partir do primeiro momento que eu entrei para fazer o curso, eu me identifiquei perfeitamente. Então, toda aquela história que eu vinha trazendo de busca para tentar me livrar daquilo, e que eu não conseguia, de fato, na primeira aula eu já entendi que dali eu podia tirar alguma coisa que fosse mais válido para mim. E aí eu comecei a fazer todos os tratamentos lá no Instituto, né? Então, isso que eu vou trazer agora, essas técnicas que a gente trabalha no Instituto, assim, elas foram usadas em mim. Então, eu estou falando de uma experiência minha e como eu consegui atingir esse reequilíbrio com essas técnicas que a gente tem. Então, a gente trabalha, então, na verdade, não a gente, né? A gente entende que somos os 4 campos, né? Então, mental, emocional, o espiritual e o físico. Então, naturalmente, fora lá do Instituto, em qualquer questão, todo mundo trabalha esses 4 campos.
Então, assim, a gente vai procurar o médico, né, para tratar o físico, o psicólogo, o terapeuta, enfim, os amigos para tratar o emocional, e o espiritual a gente vai às igrejas, né, aos templos, cada um dentro da sua religião. E aí, lá no Instituto, a gente trabalha todos os campos. Então, assim, partindo do princípio, a gente trabalhando no campo espiritual, lá no Instituto a gente trabalha com a apometria, que é uma técnica espiritual de desobsessão. Porque entende-se, pelo menos a minha maneira de entender, tá? É muito simples o que eu vou falar, as coisas não são exatamente assim, mas é assim que eu entendo. Então, por exemplo, quando a gente está bem, né, ou quando a gente nasce, a gente está num padrão vibratório de felicidade. Então, a gente não tem interferência de medo, não tem interferência de tristeza, tal. Então, a gente está num padrão vibratório de felicidade. Conforme a gente vai crescendo, e aí a gente vai tendo starts na vida, né, que acontecem em diferentes estágios da vida, em alguns padrões a gente entra num processo mental ou emocional. E isso é o que faz a nossa frequência vibratória se modificar. Então, se a gente entra num padrão mental, por um tempo a gente coloca uma coisa na cabeça e fica trazendo aquilo pra gente, e aquilo acaba tocando o nosso sentimental e a gente entristece. Nesse momento que a gente entristece, isso também permanece por um tempo e o nosso padrão baixa. Então, o mental interferindo nesse padrão vibratório. Ou pode acontecer também do emocional, tá? A gente fica muito triste com alguma coisa que pode acontecer e aí a gente fica muito triste e passa a trazer para o mental, por que isso aconteceu comigo, por que as coisas foram assim, enfim. E aí também a gente baixa esse padrão. Então, entendendo que a gente tem um padrão vibratório de felicidade, tá? E vamos só colocar dessa maneira para ficar mais fácil para entender, que os seres mais evoluídos, tá, estão num padrão superior, mais acima, de mais sutilidade. E vamos colocar que os seres trevosos estariam num padrão mais densificado, mais baixo. Então, se a gente está aqui num padrão de felicidade e por um motivo mental ou emocional, a gente entristece e modifica esse padrão, a gente cai esse padrão. Então, o que acontece? Esses seres que estão em menos evolução, porque ainda estão presos aqui à Terra, por não ter compreendido esse desencarne, eles entram em contato com a gente, porque nós baixamos o nosso padrão vibratório. Então, na verdade, somos nós que entramos em sintonia com eles. Porque se eles tivessem a capacidade de a gente está bem, e eles viessem até a gente para nos obsediar sem que a gente tivesse dado essa abertura, se eles chegassem até lá, é porque eles não estariam num padrão vibratório inferior, né? Eles já teriam atingido essa evolução vibrando num outro padrão. Então, a apometria, ela faz justamente isso, ela consegue limpar esse campo desses seres que, por ignorância, ainda estão ali precisando do magnetismo da Terra. Então, é por pura sobrevivência, na verdade, não é uma questão pessoal, né? Existem casos pessoais, né? Mas não é a maioria, é uma minoria, e eles, por sobrevivência, ficam tentando captar o magnetismo que a gente tem para poder se estabilizar aqui no planeta, tá? Aqui na nossa esfera. Então, na apometria, que é a técnica espiritual, a gente consegue limpar todo esse campo de atuação, que é o campo espiritual. E aí, então, ficam os outros campos, que é o campo mental, emocional e o físico. No campo emocional, a gente traz muito registro, né, de memória, de sentimento que a gente teve. E a gente não consegue muito bem compreender como é que isso funciona. Então, eu vou dar um exemplo também que para mim ficou muito claro quando eu comecei a aprender tudo isso. Né, que a gente recebe muito exemplo de vidas passadas, que aí a gente traz para o agora. Eu vou dar um exemplo contrário, de uma vida de agora, que a gente constrói o nosso futuro. Tá? Então, vamos imaginar uma pessoa que estivesse no episódio da Boate Kiss, que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde teve aquele incêndio daqueles jovens. Então, vamos imaginar uma pessoa que estava lá, uma moça, um exemplo, tá? E ela teve toda aquela correria, todo aquele desespero,
E o que ela fez naquele momento? Ela tentou fugir. Então ela traz para o mental um comando de fuga e ela sentia tanto medo que ela coloca um sentimento de medo nisso. E aí ela parte para a fuga para conseguir por sobrevivência. Vamos imaginar que essa pessoa, nesse momento, ela criou um bloqueio muito grande. Vamos imaginar que essa pessoa não tenha morrido. E ela ficou aqui, ficou bem. Passando alguns anos, por exemplo, sei lá, uns 30 anos mais ou menos, num outro momento, num outro contexto, uma situação completamente diferente dessa que ela estava, que aconteceu esse problema, ela parte para um outro cenário, numa outra situação, onde ela, por exemplo, vai para um restaurante e ali tem uma luz de velas. A hora que ela entra naquele local, no mesmo momento em que ela entra, ela se depara com aquela luz de velas e ela lembra automaticamente do momento em que ela passou, né? Então ela volta naquele mesmo momento. Na verdade, não é que ela volta, ela revive aquela mesma dor. Por isso a gente fala que não tem tempo e espaço, né? A dor é uma só. Então ela revive. Mas como ela ainda está nesse mesmo corpo, tá? Nesse mesmo aparelho que a gente chama, aparelho eu digo porque assim, quando a gente, por exemplo, precisa ir no fundo do mar, tá? Ali embora esteja no mesmo planeta que a gente vive, ele está num outro mundo que a gente não consegue ficar, né? E para a gente ir lá, a gente não precisa de um aparelho para a gente respirar, para a gente poder se manter por um período de tempo lá. O mesmo acontece com o nosso corpo.